Olá, jovens! Estamos aqui no H Plus Online, hoje aqui versão online para tratarmos de filosofia no Enem. Claro, importante lembrar que o H Plus também tem unidades que são presenciais. Temos unidades em São José dos Campos, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, estamos em ampliação constante. Portanto, fique acompanhando aí as novidades, nos siga no Instagram, acompanhe aí o nosso site e comunique-se com a nossa coordenação, com a nossa equipe. Veja, hoje nós vamos tratar de questões de filosofia no Enem, vamos fazer uma recapitulação teórica de filosofia antiga, assunto que o Enem ama de paixão questionar os seus estudantes. Lembrando, então, filosofia antiga, assunto muito importante para o Enem. Pô, mas filosofia antiga é bastante coisa, professor Pirata. Quais pontos são os fundamentais? É o que nós vamos trabalhar aqui. Vamos começar das origens da filosofia, passando pela filosofia clássica, chegando na filosofia helenista, o helenismo. Bom, vamos lá para a nossa lousa então, me acompanha aqui, nós vamos fazer então todo um processo aqui de revisão dos pontos fundamentais de filosofia antiga no Enem. Então vamos lá, nossa aula aqui de filosofia antiga. Vamos tratar aqui de questões do Exame Nacional do Ensino Médio. E para quem não me conhece, eu sou o professor Pirata, o Johnny Depp brasileiro, beleza? Bom, pessoal, então vamos falar aqui 3 momentos da filosofia antiga. Nós vamos falar dos pré-socráticos, os primeiros filósofos. Nós vamos tratar depois de filosofia clássica, Sócrates, Platão, Aristóteles, e vamos tratar de helenismo, ou filosofia helenista. Beleza? Esses são os 3 momentos da filosofia antiga, filosofia ocidental que estamos enfatizando. Então vamos começar aqui tratando das origens da filosofia, os chamados pré-socráticos. Pré-socráticos, antes de Sócrates, antes da filosofia clássica. Bom, a filosofia vai surgir no mundo grego no chamado período arcaico. Então, entre os séculos 7 e 6 a.C., formação das cidades-estado. Então, nós estamos num contexto e século 6, século 7, inicialmente, 6 antes de Cristo. Beleza? Então, nós estamos no contexto das polis, plural de polis. Cidades-estados, cidades que têm governo próprio. Cidades-estado. Bom, essas cidades que têm governo próprio vão criar um ambiente de cidadania, de debate, de participação política dos membros da comunidade, os cidadãos. Pensamento crítico, reflexão, a argumentação será fundamental para a vida política nas cidades-estados. Bom, junto com isso, matemática, comércio, escrita, contato com outras culturas. Você tem um caldo cultural favorável ao desenvolvimento de um pensamento racional para o entendimento da realidade. E aí o nascimento da filosofia. Nessas cidades, vamos ter uma ruptura. Ruptura significa separação, afastamento, corte. Uma ruptura, uma separação entre mito e filosofia. E essa separação, essa ruptura, ela não é imediata, ela é uma ruptura gradual. Então, cuidado, hein? Vai pensando de encontrar uma alternativa que fala, então quer dizer que a filosofia começa e não tem nada, nenhuma citação, nenhuma reflexão de cunho filosófico. Haverá.
E isso vai acontecer em vários momentos da filosofia. Esse afastamento será gradual, pouco a pouco, paulatinamente. Pensamento mítico, tão importante para a cultura humana, ele começa a ser colocado de lado, não é predominante mais. A partir desse momento, nós buscamos na filosofia, com os filósofos, o entendimento racional da natureza, o entendimento a partir do logos, do intelecto, da razão. No campo mítico, nós vamos ter a crença, a fé, os deuses, as lendas, a narrativa. Na filosofia, nós teremos o uso da razão, do logos, do entendimento. O entendimento crítico, organizado a partir do intelecto racional humano. Pois bem, os primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos. Os pré-socráticos são vários intelectuais espalhados pelo mundo grego da antiguidade. Nós vamos ter aqui a filosofia nascendo no litoral da Turquia, a chamada escola jônica. Nós vamos ter a filosofia nascendo no sul da Itália, a chamada escola eleata. Então nós vamos ter um cenário de várias cidades nas regiões periféricas da Península Balcânica. Nós não estamos falando ainda de Atenas, não estamos no tempo da democracia, não estamos falando ainda dos tempos de Sócrates, dos tempos socráticos. Então é uma filosofia que está nascendo, está se afastando dos mitos, das tradições antigas que explicam o mundo por meio das crenças do sobrenatural. Pois bem, esses pré-socráticos, eles vão buscar aqui a arquê. Arquê que seria o princípio, a origem, o fundamento de todas as coisas. Será que existe algum elemento, alguma substância, alguma arquê presente no corpo humano, nas plantas, na água, no ar, na terra, nos minerais, nos outros seres, em todo lugar? Um princípio originário a todas as coisas. Nós vamos ter o primeiro pré-socrático, a figura de Tales, que diz que o princípio de tudo é água. É a partir da água que existe vida, existe complexidade. Onde há água, há vida. Onde não há água, não há vida. Mas você vai ter também Demócrito, falando que o princípio de tudo é átomo, o indivisível. Matéria que não dá mais para dividir. Encaixada com outras matérias, átomos com os outros átomos, formam os corpos, a complexidade. Nós vamos ter Pitágoras falando que o princípio de tudo é número, é matemática, uma abstração, portanto, numérica, uma abstração do campo matemático. Nós vamos ter Empédocles falando que o princípio, na verdade, são vários elementos, terra, fogo, ar e água. Nós vamos ter Heráclito falando que o princípio de tudo é mudança, ou seja, a constante transformação, o devir. Parmênides, que diz que o princípio de tudo é permanência, essência, uma substância imaterial que não se altera, o nosso ser, o nosso ontos, a nossa alma. Veja, vários pré-socráticos. Os pré-socráticos também realizavam estudos sobre a physis, a natureza, o cosmos, o universo. Veja, algo que você deve lembrar como princípio dos primeiros filósofos é que eles estudam o mundo pela razão, estudam a natureza por ela mesma, observam e realizam o entendimento da natureza de maneira intelectiva, intelectual, buscando a origem, o princípio de todas as coisas. Beleza? Então esse é o contexto histórico, separação do mito, a busca por uma substância presente em todas as coisas. Será que essa substância é material? É imaterial? Será que essa substância ela muda? Ela permanece? Veja, estamos discutindo o que seria o fundamento da realidade, o fundamento dos entes, o fundamento dos seres. Professor, você fala umas palavras difíceis, você citou aí entes. Você citou aí seres, termos conceituais da filosofia. Ente, a coisa, o objeto. Este giz é um ente, objeto é uma coisa.
o que o define? Quais são as suas substâncias? Será que existe uma matéria fundamental presente nele? Qual seria? O que está no giz está presente no meu corpo? E quando nós falamos de seres animados, de seres vivos, quando falamos de corpos que possam ter alguma consciência ou alguma manifestação de perfil de vida, de existência, nós estamos falando dos seres. Então, entes e seres, estamos falando de coisas e seres animados, seres vivos, seres complexos. Quando falamos de entes, falamos mais de objetos, de elementos ao nosso redor. Pois bem, nós estamos aqui falando das origens da filosofia. Vou caminhar agora para a filosofia clássica. Agora a coisa ficou séria. Filosofia clássica. Nós estamos falando agora do tempo da democracia em Atenas, dos debates na ágora, na praça pública, de um outro estágio do pensamento político, de um outro momento da filosofia grega, um outro momento da cidadania. Agora nós vamos ter os três grandes pensadores da antiguidade, a escadinha. Sócrates, que foi mestre de Platão, Platão, que foi mestre de Aristóteles. Bom, vamos começar aqui então com Sócrates. Beleza? Sócrates. O senhor falou aqui do período pré-socrático, 7 e 6 a.C., e o período da filosofia clássica. Se confunde também com o tempo da história clássica. A gente está aqui entre os séculos 5 e 4 a.C. também, belezinha? Bom, Sócrates, ele será o primeiro grande nome da filosofia clássica. E ele é um divisor de águas, né? A gente tem a filosofia antes de Sócrates e a partir de Sócrates. Sócrates e os demais autores vão introduzir a importância da vida humana na filosofia. Ética, política, noções de justiça, como deveríamos viver, o que é virtude, o que é beleza, o que é uma vida boa. É a vida humana que está em jogo aqui. Então a gente desloca a discussão da natureza, do cosmos, para a vida humana, e a vida humana em sociedade, na polis, a vida política. Bom, Sócrates ele terá adversários intelectuais, os chamados sofistas. Pessoal, os sofistas não são inimigos no sentido de vão cair na porrada, na violência, né? São inimigos de ideias, né? Tem posições intelectuais divergentes, né? Então Sócrates, aí ele é categorizado como um filósofo. Alguém que busca o conhecimento porque busca a verdade. Busca um conhecimento fundamentado em algo que seja sólido, comprovado, verificável, ou que seja entendível, compreendível por meio do intelecto, por meio do logos. É a busca da episteme, do conhecimento. Os sofistas, eles são retóricos, oratórios, são mestres da linguagem, da persuasão. Então, os sofistas estão no campo da retórica, são retóricos. Hoje seriam como os professores de redação, os professores da área de comunicação, que ensinam técnicas de debate, de construção do argumento, ou seja, o campo da linguagem. Não estamos preocupados aqui com o conhecimento verdadeiro em si, mas com técnicas discursivas, o que na época da democracia de Atenas era muito importante. O debate, se posicionar, expor ideias e propostas com clareza, convencer pessoas, né? Bom, Sócrates aqui nos interessa, né? Sócrates desenvolveu um método filosófico em 3 partes, né? Um método que tem a característica da dialética, o confronto de ideias contrárias, tese e antítese, ideias opostas no debate, tese, antítese. Então você tem, de um lado, uma argumentação racional defendendo um ponto de vista, um conceito. Considero que justiça seja
Tese A. Alguém que está no debate põe-se e apresenta uma argumentação racional contrária. Considero que justiça seja tese B. Então, você tem o confronto entre esses argumentos, buscando uma definição que seja a mais correta, a mais adequada, a verdadeira. Então, por meio da dialética, nós iríamos aqui construir um processo de afirmações e perguntas, reflexões. No caso, nós temos aqui uma outra estratégia de Sócrates, que é questionar, perguntar para o seu interlocutor, para que o interlocutor afirme o que ele acha conhecer. Quanto mais a pessoa fala, mais há chances de verificar se ela entra em contradição e se aquilo que ela afirma, de fato, é conhecido, ou na verdade é um falso saber. Se aquilo que ela afirma saber tem fundamentos, ou na verdade é apenas um discurso vazio. Então, uma outra parte aqui do método é a ironia. O ato de questionar o interlocutor até que se revele se a afirmação é contraditória, é frágil ou se sustenta. Por fim, o objetivo de todo esse processo seria a maiêutica. Maiêutica. Maiêutica significa parto, parto das ideias. Maiêutica, o parto das ideias. O nascimento de uma resposta a partir de todo este processo. O conhecimento que está alojado dentro do sujeito, ele é liberado para fora no debate. Podemos dizer, então, que Sócrates ele é um inatista. Inatismo. O que significa inato? É aquilo que é natural do seu ser, não é adquirido, não é aprendido, já faz parte da sua essência. Então, se a verdade, o conhecimento está dentro de nós, e a nossa ignorância não permite encontrar esse conhecimento, Sócrates, o filósofo, auxiliaria a tirar o conhecimento que está encoberto pela ignorância, o conhecimento que está alojado dentro da tua alma pensante, dentro do teu ser. Então, extraímos por meio da dialética, da ironia, a maiêutica, no processo do parto das ideias, extraímos o conhecimento confiável. Então Sócrates, ele tem uma busca. Ele busca a episteme, o conhecimento seguro, verdadeiro, o conhecimento que é comprovado pela razão. O conhecimento. Lembra do ET Bilu? Busque conhecimento. Olha o Sócrates aí na esteira do ET Bilu. Ou, no caso, o ET Bilu na esteira do Sócrates. Para quem não lembra desse meme, busca depois no Google, dá uma pesquisada, referência das antigas da internet. Pessoal, os sofistas, eles não tinham essa preocupação. Eles eram retóricos. Os sofistas eram relativistas. Não existe verdade, não existe conhecimento universal, válido e seguro. O conhecimento, para os sofistas, é apenas um discurso que venceu. É um ponto de vista, é uma convenção social, um acordo que as pessoas criam sobre algum tema, sobre algum assunto. Pois bem, mas depois de Sócrates, nós vamos ter aqui a presença do seu discípulo, que é Platão. Platão, pessoal. Platão é um indivíduo importantíssimo. Numa obra chamada República, ele vai apresentar suas principais ideias. Então, Platão, obra aqui em questão, República. República. Nesta obra República está presente a famosa alegoria da caverna. Alegoria. Alguns chamam também de mito, alegoria da caverna, ou mito da caverna. Pessoal, seguinte, na alegoria da caverna, nós vamos ter uma história, uma narrativa de um prisioneiro que está na caverna e ele escapa e vê o mundo fora da caverna. Esse prisioneiro estava iludido com outros prisioneiros com as sombras que eram projetadas no fundo da caverna.
A luz entrava, projetava a sombra, todo mundo que estava lá dentro achava que a sombra era a verdade. Quando um dos prisioneiros se liberta, sai e vê que o mundo real, o mundo verdadeiro, está fora da caverna. Nós fomos iludidos pelos sentidos dentro da caverna. O conhecimento verdadeiro, fora da caverna, é acessível pelo intelecto, pela razão. Platão está construindo uma história que resume o que vamos chamar de dualismo. Esta é a grande teoria do Platão, o dualismo. Dualismo de Platão. Platão considera que existe uma realidade e uma falsa realidade. Uma realidade que é a verdadeira e a falsa realidade que é a mentirosa. Então existe o mundo das ideias, o mundo das ideias, e existe também aqui o mundo do sensível. Este mundo sensível não é no sentido sensível de emotivo, triste, meio emo, tapa baixo, né, franjinha caída. Não, sensível é que é perceptível pelos sentidos, pelo corpo, pela visão, olfato, tato, paladar, audição. O mundo verdadeiro é o mundo das ideias. Ele é acessível por meio do intelecto. Ideias. Ideia, essência, abstração, razão, é aquilo que não é físico e material. Portanto, este é o mundo metafísico, além do físico, metafísico. Conceitual. Um mundo sensível, um mundo físico, este mundo que nos ilude pelos sentidos. Sensível, sentidos. Este mundo aqui é o mundo das cópias, não é a essência. Tudo que a gente vê, sente, toca, experimenta é uma cópia imperfeita do que veio do mundo das ideias. O mundo das ideias é o verdadeiro, o mundo sensível é o falso. O mundo físico é o verdadeiro, o mundo sensível, físico, os fenômenos físicos, materiais. Esse mundo nos ilude. Então é como se nós estivéssemos na caverna quando vivemos, experimentamos as coisas. Mas quando nós acessamos os conceitos, quando entendemos racionalmente, como por exemplo, na matemática, uma compreensão racional da realidade, então acessamos o mundo verdadeiro. Olha uma influência aqui do Sócrates. Há dentro de nós uma essência, uma alma pensante que veio do mundo das ideias. Nosso corpo nos gera um monte de informações falsas e equivocadas. Então, Sócrates, só dialética, natismo, deixou influências ali significativas em Platão. Beleza? Importante, Platão viveu na democracia, mas diferente de Sócrates, Sócrates morreu defendendo a democracia, Platão era um crítico da democracia. Platão ele sugeria que um governo verdadeiro seria o governo dos reis filósofos, uma epistocracia. Esse seria o modelo de política para Platão. Epistocracia, o governo da episteme, o governo do conhecimento, o governo dos reis filósofos, também chamado de sofocracia. Sofia, sofos, conhecimento, os reis filósofos. Bom, nós estamos agora indo para o discípulo de Platão, que é Aristóteles. Beleza, pessoal? A gente está fazendo aqui, claro, uma síntese, né, desses autores e momentos. Então, Aristóteles, gente, Aristóteles, que nos interessa, o que Aristóteles discute em política. O Enem gosta de explorar esse aspecto da cidadania, do pensamento político dos gregos da antiguidade. Então, Aristóteles, ele tem obras que vão discutir ética, que vão discutir política, vida em sociedade.
Para Aristóteles, o que seria ética? Ética é uma disciplina, né, que estuda o comportamento, as decisões humanas, visando a virtude, a melhor vida, a melhor escolha, a melhor decisão diante dos problemas apresentados. A ética de Aristóteles é chamada de ética da justa medida. Justa medida. Ou seja, devemos pensar racionalmente, ó, filosofia, pensar racionalmente antes de agir. E pensar e visando agir, buscando um equilíbrio, nem o excesso, nem a falta. O que é uma pessoa corajosa? O senhor é aquela que encara qualquer desafio, faz qualquer coisa que desafie essa pessoa. A pessoa tem coragem. Não, isso é imprudência. Não é só agir, é pensar e agir de maneira equilibrada. Se você age apenas por impulso, você é imprudente. Se você não age, você foge, você tem medo, você se acovarda. Então, covardia é a falta. E a imprudência é o excesso. Coragem é o equilíbrio. Agir de maneira adequada, equilibrada, quando é necessário agir. Mas também saber dosar esta ação. Então, veja, esta ética da justa medida é uma ética que visa o equilíbrio. E Aristóteles considera que todo comportamento pode ser aprimorado com a prática. A ética, então, ela depende de uma prática que é constante. A ética ela é aprimorada com a prática constante. Ninguém nasce justo, ninguém nasce honesto, ninguém nasce ético. Torna-se buscando a prática constante. Pensar e agir, visando o equilíbrio. Bom, mas nós somos seres de vida em sociedade. Vivemos em sociedade. Então, nossa vida está conectada à de outros indivíduos, outros cidadãos. Um indivíduo que vive em comunidade é um político, é aquele que se preocupa com as questões da polis, com as questões da sua comunidade. Então, para Aristóteles, é importante considerar a felicidade da polis, da comunidade, da cidade-estado. Essa felicidade da polis, ela deve estar em comunicação, em conexão com a felicidade sua. Mas o que é felicidade para Aristóteles? Plena realização das nossas capacidades. Então, se eu tenho a capacidade de ser professor, a comunidade deve me criar condições para que eu desenvolva o meu talento, minha habilidade, meu potencial de ser professor. Se eu tenho potencial de ser atleta, a comunidade deve criar condições para que eu desenvolva as minhas condições de atletismo. Se eu tenho condições de ser um ótimo médico, eu tenho essas habilidades aflorando para serem desenvolvidas, aprimoradas, a comunidade deve criar essas condições. E nós, cidadãos, devemos criar condições para que a comunidade seja plena, seja feliz. Que a comunidade, a cidade, desenvolva plenamente as suas capacidades, suas possibilidades. Então, a felicidade da polis também está relacionada com a felicidade do indivíduo, felicidade do ser, felicidade do indivíduo. Esta felicidade, o Aristóteles usa um termo que é eudaimonia. Eudaimonia. Eudaimonia seria a felicidade, a plena realização das nossas capacidades. Então, veja, é importante ter uma vida ética equilibrada, é importante visar o bem-estar da cidade, a administração política, a administração da polis, a participação dos cidadãos, a responsabilidade coletiva, mas também nos encaixando numa autorrealização dentro dessa comunidade. Então, polis feliz tem que ter indivíduos, cidadãos felizes. Felicidade, eudaimonia, a plena realização das potências, das capacidades do ser. Ok? Bom, vocês estão notando uma coisa que é importante, porque a cidadania criou condições para um debate racional no nascimento da filosofia,
A cidadania no tempo clássico chegou no seu auge, debates como, por exemplo, a democracia, Sócrates defensor da democracia, Platão falava que um governo bom seria o dos reis filósofos, e Aristóteles está falando, ó, independente do governo que você esteja, independente da comunidade que você esteja, devemos visar o bem da comunidade e também uma realização das nossas capacidades, mas sempre tendo uma conduta ética, uma conduta de vida equilibrada, beleza? Faltou aqui falar apenas do helenismo. Então, é o seguinte, vou pegar esse cantinho aqui da nossa lousa, né, para a gente deixar a última parte aqui, o helenismo. Bom, aí fechamos a nossa visão e a gente vai trabalhar exercícios que exploram essas temáticas no Enem, beleza? Então, é o seguinte, agora a gente está indo para o final aqui, né, desse cantinho de cá, a gente vai falar aqui de helenismo. Helenismo, nós estamos falando de um período histórico que se estende da decadência das cidades gregas, que vão ser dominadas pelo Império Macedônico, até o Império Romano. Então a gente está lá no século IV a.C. e vai até o final do Império Romano ali, lembrando que o Império Romano entra em decadência a partir do século III d.C. e colapsa no século V d.C. Então, como esse é um arco histórico muito grande, a gente vai falar do Império Macedônico no século IV a.C., Império Macedônico, lembrando que o Alexandre o Grande, ele foi discípulo, ele foi tutelado pelo Aristóteles, Alexandre, conquistador da Macedônia, discípulo de Aristóteles, iniciando o Império Macedônico junto com o pai dele, né? O pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe II da Macedônia. Então, do Império Macedônico ao Império Romano. E aí o cristianismo no Império Romano passou a modificar o pensamento da filosofia. E aí a gente começa entrando na Idade Média, filosofia medieval cristã. Mas a gente está falando de antiguidade aqui, influenciado pela cultura grega, por isso helenismo, cultura helênica, grega, mas uma cultura grega que se espalha por outras regiões, se mistura com outras culturas, outros pensamentos, e temos novas reflexões. Olha, se a gente estava discutindo tanto vida em sociedade na filosofia clássica, política, ética, comportamento na polis, isso já não tem mais sentido nesse período. Agora, a ideia de cidadania foi engolida pelo Império Macedônico. Depois, os romanos engoliram o território grego. Ou seja, a ideia de grego ser senhor de si numa autogestão política acabou. E o que a filosofia vai discutir agora? Vai discutir agora o indivíduo. Ora, se nós não temos mais autonomia política, se nós não tomamos as decisões da nossa comunidade, o que sobrou para nós? Obedecer um império estrangeiro, mas cuidar da nossa felicidade individual. Então, um tema comum a todas as escolas, todos os filósofos do helenismo, é a felicidade. Só que não mais a felicidade no sentido aristotélico. Eu, indivíduo, em equilíbrio com a minha polis. Não, agora é você, indivíduo. O que te torna um ser pleno, feliz, realizado? Uma vida boa. O que caracteriza uma boa vida, uma vida virtuosa? E aí, no caso, nós temos aqui 4 escolas do helenismo. Nós vamos ter aqui o epicurismo, do filósofo Epicuro, nós vamos ter aqui o estoicismo, que começa com Zenão, e depois vamos ter outros grandes intelectuais posteriores, Marco Aurélio, imperador romano, Sêneca, Epicteto, grandes nomes do estoicismo. Nós vamos ter também aqui o cinismo, a escola cínica, que tem como grande nome Diógenes, um filósofo de uma vida muito simples e que não tinha muitas posses, né? Quando ia se deitar, dormia num barril, né? Diógenes que inspirou até aquele personagem Chavo del Ocho, né? Personagem famoso da América Latina, Chaves, né? Aqui na língua portuguesa. Bom, e por fim aqui nós vamos falar
do ceticismo, também conhecido com o nome de pirronismo, por conta do seu grande autor, Pirro, aí, pirronismo ou ceticismo. Qual é a postura da felicidade para o epicurismo? No epicurismo, nós deveríamos buscar o prazer, o hedonismo. Cuidado, hein? Hedonismo hoje em dia significa para muita gente prazer desregrado, inconsequente. A pessoa que vive experiências sensoriais prazerosas extremas, radicais, que são até perigosas ao próprio ser. Não. Aqui, no caso, é um hedonismo, uma ideia de prazer como moderação. Use a razão para ter prazeres moderados. Atenda aos desejos moderadamente. No estoicismo, existe uma ideia de apatia e ataraxia. O que é a apatia? A ausência de paixões, a ausência de desejos, a ausência de controles inconscientes, impulsivos que determinam tua vida. Não tenha medo do sofrimento, aprenda com ele. Não seja uma pessoa que busca constantemente atender os desejos. Saiba dosar, controlar, conter os desejos. A razão deve domesticar o medo e deve domesticar também o desejo. Deve domesticar e aprender com a dor e deve saber não atender aos prazeres. Se no epicurismo a gente deveria buscar prazeres moderados pela razão, ter prazer moderadamente para ter prazer sempre, porque prazer é felicidade, para o estoicismo não. Deveríamos nos entregar nem ao sofrimento, nem ao medo, temer essas situações, porque elas são da vida, e nem deveríamos nos entregar diante dos desejos e prazeres. Bom, por isso, apatia, ausência de paixões, ausência de desejos. E ataraxia, em grego significa o quê? Ataraxia significa tranquilidade da alma, não ser incomodado na sua alma, ser senhor de si com uma alma tranquila. O cinismo considera que felicidade consiste em uma vida simples. Vida simples. Ou seja, não seja uma pessoa que busca convenções sociais, status, fama. Não busque riquezas, posses, propriedades, porque o ato de você buscar ter coisas para preencher o seu vazio te torna um prisioneiro dessas coisas. As coisas que você possui acabam possuindo você. Para o cinismo, a verdadeira riqueza está em nada possuir. A verdadeira riqueza está em nada possuir. Uma vida simples. Saúde e intelecto são o que bastam na existência. Não se deixe aprisionar por essas posses, esses penduricários desnecessários da existência. E, por fim, o ceticismo, o pirronismo, de certa maneira, dialoga com os sofistas. Considera que não existe nenhuma verdade que seja absoluta, universal, nenhuma verdade que seja confiável, só temos pontos de vista. E como temos várias experiências e vários pontos de vista no mundo, é uma perda de tempo ficar buscando uma verdade confiável, buscar uma sabedoria real das coisas. Nós deveríamos, então, levar a vida com mais tranquilidade. Não deveríamos nos inquietar com nossas dúvidas, não deveríamos nos inquietar com questões políticas, econômicas, culturais. A nossa postura deveria ser de indiferença. Indiferença diante dos dilemas da existência. São, portanto, 4 propostas do que seria uma vida feliz. Pessoal, agora a gente vai para a aplicação aqui dessa lousa, né, que você está vendo bem completinha aqui de filosofia antiga. Nós vamos ver 2 exercícios que tratam desses assuntos. Claro, 2 exercícios vão recortar algo do todo que a gente falou. Vamos então lidar com eles, são questões que já caíram no Enem.
estamos aqui trocando de câmera, né? Para que a gente possa aqui utilizar o recurso aqui. A gente está cheio de recursos tecnológicos, é telão, é passador de slide, você tem plataforma com questões, simulados, acompanhamento, videoaula. Meu, é muita opção que você tem para estudar, se preparar para o Enem ou para qualquer outro tipo de concurso vestibular. Beleza? No H Plus aqui nós estamos criando águas tranquilas para você navegar. Ó, eu que sou pirata, tô poético hoje, né? Águas tranquilas para o estudante navegar. Vamos lá. Questão aqui do Enem, de uma obra chamada Metafísica. Mas cuidado, hein? Metafísica para Aristóteles não é a metafísica do Platão. Metafísica é o nome que foi dado por uma continuação do livro chamado Física. O Aristóteles está estudando natureza, o universo, e faz uma continuação. E aí, em grego, meta significa além. Então, além do livro Física, metafísica, é a continuação da discussão. Então, cuidado, que metafísica pode significar algo abstrato, além da natureza, e aqui, no caso, está significando além da física, no sentido da obra do Aristóteles. Bom, o texto diz assim: a maior parte dos primeiros filósofos, quem são os primeiros filósofos? Os pré-socráticos. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como únicos os princípios de todas as coisas, os que são da natureza e da matéria. Então, é Tales falando da água, é Empédocles falando de terra, fogo, ar, água, o Pitágoras já é mais abstrato, falando número, já não é tão natureza, mas você vai ter depois aí o Demócrito e o Leucipo falando de átomo, de matéria. Então, você vai ter filósofos que estão discutindo, o princípio da natureza é ar, é água, é terra, é fogo. Ou seja, estão buscando compreensões aqui, princípios, a arquê, a origem de todas as coisas da natureza, da matéria. Bom, voltando. Alguns são para além da matéria, como o caso do Pitágoras, mas são pontos menores, né? A maioria busca explicações materiais. Aquilo que todos os seres são constituídos, o que faz parte de todos os seres, e de que primeiro são gerados e que por fim se dissolvem. Pois deve haver na natureza, uma natureza qualquer, ou mais de uma natureza, onde todas as coisas se engendram, se constituem, se constroem, mas continuando ela mesma. Toda a natureza tem ali uma origem, um desenvolvimento e um fim. Mas será que não existe algo que permanece presente nos seres, nos objetos, e está buscando algum tipo de substância, né? Que permanece ou que pode variar nos seres, nos entes, nos seres vivos, nos entes, nos objetos. Beleza? Bom, o texto aristotélico, ao recorrer à cosmologia, logos, estudo cosmos, da natureza, da physis, né? O texto aristotélico, ao recorrer à cosmologia dos pré-socráticos, ele salienta, ele destaca a preocupação desse filósofo com a opção, né? O item A, a mutação ontológica dos seres. Aquilo que muda permanece dos seres. Então, o que significa ontológico, né? Ontos significa ser, essência, uma substância material ou imaterial que define a realidade dos seres e objetos. Por isso, ontologia, estudo dos seres, estudo das essências, estudo do ontos, estudo dessa substância material ou imaterial que define as características dos seres e objetos, né? Então, o Aristóteles está falando que os pré-socráticos estudaram aquilo que muda ou eventualmente permanece das substâncias dos seres, dos objetos, dos entes, né? Ele usa o termo entes, dos objetos da natureza. Então, o item A é o correto, é o estudo ontológico, a essência, a arquê, o princípio de todas as coisas. Beleza? Vamos agora à próxima questão. Ela é o seguinte, acho que agora aqui eu desliguei sem querer aqui o nosso... a gente tem sempre aqui uma equipe que nos ajuda, né? O próximo item aí, portanto, próximo slide, show de bola, né? Você vê aqui, né? A gente tem uma equipe de apoio também, né? Caso ocorra aí alguma professor faça alguma burrada, né? Faça alguma zoeira que se perca no caminho, a gente sempre tem aqui também outros recursos auxiliares. Bom, Aristóteles, política, né? Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é o homem justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos, legítimos da lei,
pela arte do legislador, são legítimos e cada um deles é justo. Justo o que segue a lei, o que busca cumprir com os deveres da lei, da sua polis, da sua comunidade. Nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira, as leis objetivam, têm como alvo a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o poder ou algo desse gênero, de modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade, a eudaimonia de Aristóteles, felicidade e os elementos que a compõem. Então, nós criamos leis, temos os legisladores, os que criam as leis, visando criar condições para a felicidade da comunidade, o pleno desenvolvimento da comunidade. Então, veja, felicidade, eudaimonia. O indivíduo tem que desenvolver seus potenciais e deve manter o funcionamento da comunidade. Uma das maneiras de o cidadão manter o funcionamento e desenvolvimento da comunidade, obediência das leis da sua comunidade. Veja, então aqui nós temos um debate na obra Política, a vida na polis, a vida em comunidade, a vida pública, de Aristóteles, beleza? Então a gente tem que encontrar um texto, uma afirmação, uma sentença, uma alternativa que tenha essa discussão. Veja que nós temos um dado do texto que nos deu a dica, mas a gente tinha que ter conhecimentos prévios, como a gente teve aqui na aula, explicação de política, cidadania, ética em Aristóteles, né? Bom, de acordo com o texto de Aristóteles, o legislador, o que escreve as leis, ele deve agir conforme o quê? O legislador é um cidadão. Ele deve agir aqui buscando aqui a felicidade, os elementos que compõem a vida justa da comunidade. Então ele não deve pensar em interesse próprio, particular, mas em interesse público, em interesse da comunidade. Bom, de acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme a moral e a vida privada. Não deve agir de acordo com o interesse da vida privada particular. Ele deve visar a eudaimonia, a felicidade, o pleno desenvolvimento da vida pública da cidade. Item B. Ele deve agir de acordo com a virtude e os interesses públicos. A virtude, a justiça, buscar os interesses que são da comunidade. Aí os outros estão falando, critérios pragmáticos, aquilo que é útil, objetivo, né? Então a gente deve buscar princípios justos na formação das leis, lógica e princípios metafísicos. Não estamos buscando aqui, no caso, algo do mundo das ideias de Platão. Nós não estamos buscando aqui leis no princípio da lógica, matemática, não. A gente está buscando leis de acordo com o convívio justo dos membros da comunidade. E aí falava razão e verdades transcendentes, além deste mundo, o mundo das ideias, o mundo abstrato, valores metafísicos. Não, as leis são para a vida cotidiana, o desenvolvimento da vida comum dos cidadãos. Por isso, a única que fala de uma vida pública e do bem, de uma virtude da vida pública, é o item B, o item correto. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui. Esta foi a nossa resolução, nossa aula de filosofia antiga. Espero que tenha ficado claro e que você possa entrar aí no nosso time para que você tenha boas resoluções, para que você possa desenvolver a sua felicidade particular e também, como bom cidadão, contribuir para o pleno desenvolvimento da sua comunidade. Beijão para vocês, tchau e até a próxima.